Olá, irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte. Hoje, 22º dia desses estudos. Como vocês já sabem, quando não há dificuldades técnicas de internet ou computador, a publicação desses estudos sempre é às segundas, terças, quinta e sexta. Às quartas-feiras, a publicação é sobre o livro de Apocalipse. E hoje vamos estudar um pouco sobre esse novo assunto que Jesus apresenta, que é a questão da vingança. É interessante as palavras de Jesus sobre esse assunto. Eu vou ler então Mateus capítulo 5, verso 38 até o verso 41. É uma das longas passagens sobre o assunto. Vou ler e você acompanha aí. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. É interessante essa passagem bíblica, porque, como nós observamos no texto, a palavra do Senhor traz aqui algo muito interessante com respeito à relação que alguém pode ter com aquele que o ofendeu. Jesus, como das outras vezes, faz aqui uma recordação ou uma citação de um texto do Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 21, quando o Senhor, Deus, através de Moisés, instrui os hebreus dizendo o seguinte, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa lei, chamada lei de Talião, como alguns assim fazem referência, a gente imagina que Talião foi alguém que resolveu dar instruções sobre como lidar com aquele que lhe trouxe prejuízo, que lhe ofendeu, que de alguma forma é o responsável por um dano físico ou material. Olho por olho, dente por dente. Se nós entendermos o contexto daquela época, vamos então compreender o que Deus estava instruindo aos hebreus. Naquela época, como infelizmente ainda hoje acontece em vários lugares deste mundo, muitas vezes, por uma questão pequena, uma vida é ceifada. Haja vista, né? É claro que aqui não entra no mérito a questão do assalto, do roubo, porque o roubo e o assalto é a desvalorização da vida por algo cujo valor é muito, muito inferior à vida. Tem gente que tira a vida do outro por um celular, por um par de tênis e por outras coisas. Mas quando Deus falou olho por olho, dente por dente, está falando da resposta àquela pessoa que por alguma razão intencionalmente trouxe prejuízo, ou às vezes sem querer. Então pode ser que numa discussão acalorada alguém machuque a outra pessoa, quebre o dente. E aí então a Bíblia, Deus estabelece um limite para a vingança. Isso mesmo, um limite. Não mate o outro porque ele quebrou o seu dente. Vá lá e quebre o dele. Não tire a vida do outro porque ele, levou o seu boi. Vá lá e pegue o boi de volta, ou então, se ele trouxe prejuízo para você porque ele pisou no seu pé, pise no pé dele. Então, a lei de Talião, ou seja, a lei do tal qual, é uma resposta à medida da ação sofrida. É uma ação para reparar o dano, o prejuízo que a pessoa sofreu. A lei do Talião é a lei do tal qual, olho por olho, dente por dente. Isso Deus estabeleceu para estabelecer um limite, para dizer, é assim que deve ser. Você não deve dar uma resposta maior do que a ofensa recebida. Vá de acordo com o que você sofreu. Por quê? Naquela época, a sociedade ou as nações vizinhas eram nações onde não havia limite para a raiva, para a vingança, para o ódio manifestado através de palavras e ações.
Então Deus disse, não, com vocês será diferente. Se você foi prejudicado por uma ação de outra pessoa, que o juiz julgue e o juiz estabeleça, defina a resposta à medida do sofrimento, do prejuízo sofrido. É isso que Deus está dizendo. Mas Jesus traz algo novo para os seus ouvintes. Jesus coloca para os seus ouvintes algo muito mais pesado, algo muito mais profundo. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ele disse, não, agora vai ser diferente. O que ele está dizendo? Mas eu lhes digo, ou seja, Jesus pega a lei, que muitas vezes era usada para justificar, digamos assim, o troco, a vingança. Cristo diz, eu porém digo a vocês. E quando ele diz, eu porém digo, ele está assumindo para si, ou tomando para si, ou melhor dizendo, está afirmando para os seus ouvintes que ele é a autoridade, ele é o legislador por excelência. Alguém pode estar assim pensando, mas como é que Jesus fez isso? Ele pegou a lei do Velho Testamento, os 10 mandamentos e outros mandamentos, e agora os modifica. Com que autoridade ele faz isso? Pois é, ele tem autoridade, porque Jesus estava com Deus lá no Velho Testamento, nos primórdios da nação israelita, dando as ordens, os mandamentos e as práticas que os judeus deveriam observar. Só pode mudar a lei aquele que é o legislador e tem autoridade para isso. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que a lei. Então ele tem toda a autoridade, todo o poder para modificá-la. Mas ele não veio atenuar, ele não veio flexibilizar, ele não veio amenizar a lei, dizer, não é preciso ser tão rigoroso, você não precisa ser tão rígido em cumprir a lei. Ao contrário, ele veio aprofundá-la, porque enquanto que a lei é, digamos, de dentro para fora, os princípios são, enquanto que a lei é de fora para dentro, a lei foi comunicada, foi dita, e então os hebreus deveriam conhecê-la e então praticá-la de fora para dentro. Os princípios são de dentro para fora. Não havendo lei, a pessoa fica desregrada. Não havendo lei, cada um faz o que quer. Como a Bíblia diz em Juízes, capítulo 1, no último versículo, naquela época não havia rei sobre a terra e cada um fazia o que bem parecia, o que lhe bem parecia. Não, a palavra de Deus é a lei do Senhor para nós. Só que Jesus veio aprofundar, veio torná-la muito mais, digamos, intenso, de modo que o indivíduo deve praticar a lei, ainda que visivelmente ela não se faça presente. A Bíblia fala de José. José, enquanto estava na casa do seu pai, ele tinha 17 anos quando foi vendido para o Egito. Foi levado para lá, trocado por 20 moedas de prata. Enquanto estava debaixo da tutela do seu pai, José lhe era obediente, José fazia o que o seu pai o instruía, José fazia aquilo que era o certo. Mas quando ele foi para o Egito, ele não tinha o seu pai ali, ele não tinha a sua família para lhe dar as instruções, ele não tinha ninguém para dizer, olha, José, está certo, é errado, isso é bom, ruim. Não tinha igreja, não tinha EBD, não tinha a palavra escrita, a Bíblia, mas ele teve os princípios interiorizados no seu coração, a ponto de, quando recebeu a insinuação da mulher de Potifar, disse, eu não posso fazer isso, eu não posso agir contra o meu patrão, que é o teu marido, e nem desobedecer e pecar contra o Senhor. Por quê? Estava no seu coração. Então Jesus disse para os seus ouvintes naquela ocasião, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo. E o que ele fala? O que ele diz? Ele diz o seguinte, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Isso mesmo. Vou dar o troco, eu vou mostrar. Não. Jesus está dizendo, não resistam ao perverso. Como assim? Como não resistir ao perverso?
aquele que quer o mal, aquele que quer o prejuízo, aquele que quer trazer dano para a sua vida, ou que já fez tudo isso. Não resistam ao perverso. A gente está falando sobre o oposto da vingança. O oposto da vingança é o amor, isso mesmo. Uma pessoa que quer dar o troco, a pessoa que quer dar a resposta à altura da ofensa, ela quer dizer, olha, eu vou me vingar, você vai ver que quantos paus se faz a canoa, hoje, na esquina a gente se encontra. Algumas pessoas pensam assim. Jesus disse, não resistam ao perverso. E ele apresenta então 3 situações que mostram como devemos surpreender as pessoas que desejam o nosso mal. Ele diz assim, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Porque uma pessoa ofendida é como levar, na linguagem popular, um tapa na cara. Isso mesmo, levei um tapa na cara. E sem luva de pelica, foi um tapa seco. A pessoa me ofendeu, me envergonhou publicamente, falou mal de mim, ou literalmente me agrediu. Jesus disse, se alguém te ferir a face direita, ofereça a outra. Surpreenda a pessoa. Cristo não está aqui falando de uma atitude masoquista. Me bata, pode me bater, eu mereço, eu sou errado, eu sou falho. Não, Cristo não está dizendo isso. Mas está falando de uma atitude serena, de modo que a pessoa tem consciência do dano sofrido, mas se mostra ali com hombridade e com atitude realmente de amor. Isso mesmo. Se a pessoa te feriu a face direita, ofereça a outra. Claro que ele não está falando literalmente, mas ainda que seja literalmente, o que deve aqui ficar em evidência é surpreenda a pessoa. Ela te feriu, ela te agrediu, ela te ofendeu, mas quando ela precisar, esteja pronto para ajudar. É mais ou menos isso. A pessoa falou mal de você, mas quando ela bater a porta da sua casa, com a mão estendida, buscando ajuda, se coloque para ajudar. Surpreenda, ofereça a outra face. O marido deve oferecer outra face para a esposa deve oferecer outra face para o marido. Isso mesmo, pais devem oferecer outra face para os filhos, filhos devem oferecer outra face para os pais, irmão a outra face para o outro irmão, o pastor para a ovelha para o pastor, o empregado para o patrão para o empregado. Nas relações interpessoais e até hierárquicas, ofereça outra face. Isso mesmo. E só é possível com a graça e o amor de Deus. Não é você dizer, pode me bater porque eu gosto. Não, eu estou aqui porque eu entendo que é o propósito de Deus. Isso que é oferecer a outra face. Mas Cristo coloca uma segunda situação. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A túnica era uma roupa, uma peça do vestuário entre os judeus muito valorizada. A túnica era uma peça vistosa. Jesus tinha uma túnica inconsútil, diz a Bíblia. Era uma roupa sem costura. Muito interessante. E Cristo disse, se alguém te processar e exigir a túnica, surpreenda-o, entregue também a capa. Talvez você não entenda a diferença entre a túnica e a capa. A túnica era roupa, e sobre esta roupa vinha a capa. E esta capa tinha 3 propósitos básicos. Ela poderia ser usada para proteção do frio, do vento. Esta capa era usada para colocar um adorno sobre a túnica, até para proteger a túnica, mas também a capa era usada até em algumas ocasiões como uma cama. Porque lembra do homem paralítico que Jesus disse, toma o teu leito e anda, e o homem então enrolou a sua maca, que era uma espécie de capa usada para deitar, ele enrolou aquele tipo um cobertor, enrolou e saiu com ele
debaixo do braço e foi andando. Então a capa era uma, digamos assim, enquanto que a túnica tinha a ver com esse adorno, essa questão estética, a capa era multiuso, principalmente para a proteção. Se alguém te processar e para exigir a túnica, vá também e surpreenda, entregue a capa. Isso mesmo. Porque processar é entrar em juízo. Eu vou te processar, você me xingou, você me ofendeu, você me fez prejuízos terríveis, me fez sofrer, então vou te processar. Ok. A pessoa que diz assim, pode me processar e além da túnica eu vou te dar a capa, sabe o que é isso? É segurança, é consciência tranquila, é saber que está em paz com Deus, que está de alguma forma sendo injustamente, mas ainda que injustamente acusado e até mesmo processado, vá além. Diga para a pessoa, não fique só com a túnica não. Ou melhor, nem precisa me processar. Você quer a túnica? Tome. E se quiser mais, tome também a capa. Surpreenda a pessoa com amor. Quantas famílias são destruídas por briga por herança? Quantos casamentos acabam por causa dos bens? Quantas pessoas que antes eram muito próximas formavam uma sociedade, um negócio, de repente se dividem por questões de interesses pessoais? Pois é, surpreendam, entregue também a capa. Tem uma história muito interessante para falar sobre essa questão das disputas. Tem uma história que um homem, dois rapazes, cresceram juntos e então, 30 anos depois, se reencontraram e conversavam sobre a infância e adolescência. De repente veio um anjo e o anjo disse, olha, vocês dois, um de vocês terá direito a fazer um pedido e tudo que pedir será dado, será realizado. Aí então um disse, eu vou pedir. Não, eu sou mais velho. Não, mas quem viu o anjo primeiro foi eu. Não, eu vou pedir porque eu sou mais velho, eu cheguei aqui primeiro. E naquela discussão toda o anjo disse, calma aí, só tem um detalhe. Quem pedir o que quiser será dado, mas o colega vai receber em dobro. Então peça você, não, peça você que é mais velho. Não, mas você que viu o anjo primeiro. Não, mas você não chegou aqui primeiro, aí não, naquela que eu vou fazer o anjo. Espera aí, vamos tirar para o ímpar. Vamos ver quem vai pedir primeiro. Aí, para o ímpar, você pode pedir o que você quiser. Aí ele ficou pensando, falando alto. Se eu pedir R$1 milhão, o outro terá 2 milhões. Se eu pedir um carro famoso de muito caro, o outro vai ter 2 carros. Se eu pedir uma mansão, o outro ficará com 2. E naquela demora o anjo, peça logo, porque eu tenho que ir embora. Aí, tá bom, eu vou pedir. E qual foi o pedido? Quero ficar cego de um olho. Na mesma hora, ele ficou cego de um olho e o seu colega ficou cego dos 2 olhos. E aquele que ficou cego dos 2 olhos ouviu do anjo, agora você agora terá o privilégio, o direito de também pedir o que desejar. E o seu colega vai receber em dobro. O homem estava cego dos 2 olhos, o colega de um olho só estava cego. Então o homem disse, eu quero ficar curado de um olho só. E então o outro ficou curado ou ficou bom dos 2 olhos. Entende isso? Se alguém quiser te processar, entrega não só a túnica, mas também a capa. Quando o dinheiro entra em jogo, quando a disputa por bens materiais é levada aos tribunais, o que vale mais? O dinheiro ou a vida? Os bens ou as relações familiares e interpessoais? Se alguém quiser te processar para exigir a túnica, surpreenda. Entregue a capa. Não se vingue. Mostre amor. Mostre amor. Surpreenda as pessoas com amor. Eu gosto muito daquele texto em que Abraão e Ló, já falei, vou repetir, Ló, os empregados de Abraão disputaram com os empregados de Ló pela terra, porque ambos, Abraão e Ló, tinham muitos rebanhos. E naquela disputa, Abraão disse, Ló, meu sobrinho, fique à vontade, escolha para onde você ir, que eu irei no sentido contrário.
Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E a Bíblia diz que Ló escolheu as melhores terras, naquele momento as terras de Sodoma e Gomorra, as pastagens. Abraão ficou no deserto. Mas quem saiu ganhando não foi Ló, foi Abraão, porque tinha um coração temente a Deus. Então, se alguém quiser te processar exigindo a túnica, surpreenda, entrega a capa. Mas a última coisa que Cristo fala aqui é o seguinte: e se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, surpreenda 2, vá com ele 2. Naquela época, tanto o soldado quanto o cidadão romano tinham o direito de exigir que o judeu, que era vassalo do Império Romano, levasse uma carga até 1 milha, 1.000 e poucos quilômetros. Carrega essa bolsa, carrega essa carga, carrega isso, aquilo, por 1 quilômetro e poucos metros, 100 e poucos metros, que é 1 milha. Pois é, aí Cristo fala, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2, surpreenda-o. Às vezes a primeira milha mal começou e aí você já fica aborrecido, eu não quero mais andar com você, você é isso, aquilo, outro, eu estou cansado, eu não sabia que era assim. Por isso que muitos casamentos acabam. Casamentos acabam, relações entre familiares acabam, porque há uma indisposição. O outro vê como um peso, como um fardo, e Cristo fala, se alguém te obrigar a andar 1 milha, surpreenda-o, vá com ele 2. Vá mais, vá caminhar mais com a pessoa. Se alguém te obrigar, não é você se oferecer, eu vou andar com você, não. Se alguém te obrigar, surpreenda essa pessoa, vá um pouco mais além. Deus, através da palavra de Jesus aqui, está dizendo para você, surpreenda a pessoa com o seu amor, o amor que vem de Deus, que é pleno em seu coração, para que então se manifeste ao outro, não se vingando, não dando olho por olho, dente por dente, mas deixando claro que você realmente é alguém que oferece a outra face que entrega a capa e anda a 2ª milha. São os extremos da manifestação do amor que vem de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela Tua palavra. Que este amor que chegou ao coração de cada um de nós, o amor de Deus em Cristo Jesus, nos leve a todos nós a demonstrar esse amor nas relações com o outro, não buscando vingança, não buscando dar o troco, mas surpreendendo o outro, oferecendo a outra face, entregando aquilo que é tão valioso, caminhando um pouco mais para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.